Você sabe o que é gordura trans? Você sabe por que ela faz mal? E por que ela foi aprovada uma resolução para eliminação dela nos alimentos industrializados em 2019? Vamos falar sobre bioquímica. Mas vamos com calma. Meu nome é Alicia e esse é o Já Comeu. Vamos lá, em sorvete, batata frita, salgadinho, creme vegetal, biscoito recheado, margarina, pipoca de micro-ondas, fast food, só coisa gostosa, porém que tem gordura trans. Aí esse cabelinho de Beatles que eu não tô aguentando. Tô parecendo, não. Com certeza você já comeu gordura trans ou hidrogenada. É a mesma coisa. E elas são muito usadas em alimentos industrializados, pra elas ficarem mais gostosas. Porque elas são muito palatáveis. Ela fica mais crocante, ou seja, o biscoito ele quebra. Ele fica com uma textura mais bonita, ele fica mais brilhoso. Além de que ajuda o tempo de vida de prateleira do produto ficar maior. Então, tipo assim, dá ali uma data de validade um pouquinho mais estendida. A gordura também pode ser chamada de ácido graxo. E eles são separados em ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos saturados, eles normalmente são sólidos à temperatura ambiente, mas eles também estão presentes ali em carnes, na gema do ovo, em leite, em produtos de origem animal. Já os insaturados, eles normalmente são líquidos à temperatura ambiente. E por que eles diferem essa forma física em temperatura ambiente? Por causa da ligação deles. Ou seja, a insaturação. Uma ligação dupla é chamada de insaturação. Então, por isso, saturados e insaturados. Essa diferença de forma física se dá por conta da insaturação, ou seja, da dupla ligação que a molécula insaturada faz entre um carbono e outro carbono. A gordura trans é uma gordura insaturada, mas ela não é só a única gordura insaturada. Antes da gente entender o que faz uma gordura ser trans ou não, a gente tem que aprender sobre isometria. Se a gente pudesse ver uma molécula insaturada a olho nu, o que a gente ia ver é isso aqui. Se a gente pega por traço uma linha no meio da molécula, beleza? Então o que a gente vê? Quando os grupos ligantes na molécula eles estão no mesmo lado, ela é considerada cis. Se eles estiverem em lados opostos, ela é considerada trans. Espero que tenha ficado muito simples de entender o que é cis e o que é trans nesse contexto de molécula. Em condições normais, a maior parte das moléculas são cis e não são trans. Mas quando a gente faz um processo chamado hidrogenização, a gente pega essa ligação dupla, transforma em simples, igual como se fosse uma saturada, e transforma a maioria das moléculas em trans e não em cis mais. Olha, e são dois trans bem diferentes no mundo da nutrição, beleza? Existe o trans, que a gente está falando de transformar uma molécula cis em uma molécula trans, e existe a transgenia, ou seja, alimentos transgênicos. São coisas diferentes. Apesar de que sim, um óleo de soja transgênico, feito por uma soja transgênica, ela pode sim ser transformado e sofrer esse processo de hidrogenização e virar um óleo trans. Olha, mas são coisas diferentes, entendeu? O que eu tô explicando aqui é a gordura trans e não o transgênico, os alimentos transgênicos. Mas por que a gente ouve falar que faz tanto mal? Olha, existem muitos malefícios relacionados ao consumo exagerado de gordura trans e nenhum benefício existente. Até pro umami existia um benefício, mas esse não consegui achar nenhum. Consumo de gordura trans. Ele eleva o nível de colesterol total e do colesterol LDL, além de reduzir o HDL, o que são fatores de riscos cardiovasculares conhecidos pela OMS. Segundo a OMS, o valor de 1% só de tudo que a gente precisa comer se vem de gordura trans, ele aumenta o risco cardiovascular significativamente. Além do enfraquecimento do sistema imunológico, aumento da inflamação do corpo, contribuição para a formação de placas de ateroma, aumento dos níveis de trigliceróis, aumento do risco pré-eclâmpsia, desenvolvimento de doenças crônicas e outros. 49 países já adotaram medida de restrição ao uso de gordura trans. Na Europa, o valor máximo para todos os tipos de alimentos é só 2%. Nos Estados Unidos, eles começaram a lidar com a situação em 2015. E no final de 2019, aqui no Brasil, foi aprovada o uso de redução da gordura trans nos alimentos. Como que a resolução determinou essa eliminação? Olha, vão ser em 3 etapas. A primeira vai ser a limitação da gordura em produção industrial de óleos refinados,
para 2%. As empresas têm um prazo de 18 meses para adaptação e essa adaptação termina em 1º de julho de 2021. A segunda fase vai terminar em 1º de janeiro de 2023. E a terceira fase vai marcar o banimento total desse ingrediente para fins de consumo. Para fins de consumo, ou seja, a gordura trans ainda vai ser usada para fins industriais, mas ela não vai ser como ingrediente final. A gordura trans só não vai ser banida em questão de óleos refinados. A Anvisa levou em questão que os óleos refinados passam por um processo de aumento de temperatura durante o refinamento muito alto, ou seja, a produção de gordura trans não era intencional nesse caso. A meta é reduzir a ingestão de gordura trans entre os brasileiros, já que entre os adolescentes ela chega a quase 2%. E você lembra que 1% já era meio preocupante. E quando chegar na meta, a gente dobra a meta. A OMS estima que a eliminação global da gordura trans ela pode evitar cerca de 50 mil mortes. Ai, mas eu consumo coisas sem gordura trans há muito tempo, porque eu sabia. Não, a RDC da Anvisa de 2013, que vai estar aqui, 0,2 gramas de gordura trans por porção já podiam ser classificados como zero trans, porque era colocado como não significativo. Mas agora a gente tem que se perguntar qual que era a porção. Se a porção for muito pequena, talvez você consumia sem gordura trans e você não tá sabendo. Eu espero que você tenha gostado desse lindo episódio do Já Comeu falando sobre gordura trans. E esse aqui é um episódio que a gente quer fazer a gente e eu. Eu falo a gente, sou eu e a minha cabeça. Esse aqui é o primeiro episódio da playlist que eu quero chamar de O que tava escrito aqui? Que eu quero falar sobre algum daqueles nomes esquisitos que a gente vê nos rótulos, mas não sabe direito o que significa, o que são e tal. Então pega aí o rótulo mais próximo de você, lê ali um nome esquisito e escreve. O que tá escrito aqui? E pode escrever o nome da coisa. Que eu vou tentar fazer um vídeo sobre cada um. Eu vou tentar, porque são muitas coisas que estão escritas no rótulo. Como sempre, os links estão aqui embaixo, você pode se inscrever no canal, dar um like e... Desculpa ter te incomodado na sua casa. Beijo, obrigada por ter me recebido.